Fala galera, bora para mais um vídeo do canal Igual Nós Mesmos. Vamos aqui para a tabela atualizada aqui do Campeonato Brasileiro. 16ª rodada. Assim foi, Grêmio versus Cruzeiro. O Grêmio aqui numa fase terrível, enfrentou o Cruzeiro aqui, o Cruzeiro conseguiu uma vitória de 2-0. O Cruzeiro está numa fase belíssima e além disso, não estreou os reforços ainda, hein? Tem Caio Jorge, tem Lautaro, tem o Wallace, tem Matheus Henrique, tem o goleiro Cássio, então tem tudo para, teoricamente, julgar ainda mais o Cruzeiro. Vasco versus Corinthians, confronto que dois times que estavam pressionados na zona para zona de rebaixamento aqui, o Vasco, o fator caso foi super importante e hoje o Vasco é mais time que o Corinthians. O Corinthians, se não abrir o olho, é um sério candidato a disputar a Série B. Atlético Paranaense vs Bahia, confronto de dois times aí que vai brigar pelo G6. O time do Bahia mostrou que é um time mais incorporado que o Atlético Paranaense, então essa vitória aí para mim foi uma vitória justa. Palmeiras vs Atlético Goianiense. Para mim o Palmeiras é o melhor time do campeonato, mais estável. Não teve assim dificuldade para ganhar do Atlético Goianiense de 3-1. Tomou um gol aí, teve um susto, mas esteve voando aí, conseguiu a vitória muito fácil. Agora, Flamengo versus Fortaleza. O resultado muito bom para o Fortaleza. Ganhar do Flamengo no Maracanã vão ser poucos times que vão conseguir isso. Só que o Flamengo tá dando mole. Esse confronto aí, mesmo sendo contra o Fortaleza, que é um belo time, não pode perder no Maracanã. Tem que abrir o olho se quer realmente disputar o título. Criciúma versus Fluminense. Esse resultado do Criciúma, para mim, não foi bom, porque o Criciúma, dentro de casa, vai ter que fazer seus pontos para não cair para a Série B. Já o Fluminense tem que voltar a vencer logo, porque se deixar para o segundo turno, a pressão vai ficando mais grande, aí fica difícil de recuperar, viu? Hoje não vejo muitas perspectivas no time do Fluminense, não. Atlético Mineiro versus São Paulo, 2-1 para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, sim, surpreendeu, foi um jogo bastante disputado, teve uma expulsão do São Paulo, sim, mas o time do Atlético Mineiro volta a vencer. Isso aí é muito importante para dar confiança. Agora, olha esse confronto aqui, Vitória 0, Botafogo 1. Botafogo realmente vai disputar o título. Está um time muito certo, tá fazendo aquele famoso feijão com arroz. E ninguém está falando Botafogo. Ano passado fez aquele primeiro turno excelente, caiu muito no segundo turno. Esse ano já não vejo com esse auê tão grande. Eu acho que já estão um pouco vacinados, então pode ser que seja um dos. Vamos pôr Palmeiras, Botafogo, Flamengo ali brigando pelo título. E bora para a tabela. Olha a tabela aqui, galera. Primeiro colocado, Botafogo, com 33 pontos, 16 jogos. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e apenas um empate, hein? Então, bom, fica de olho. O Palmeiras aqui também subiu uma posição, 33 pontos, 16 jogos. Nos últimos jogos, uma derrota, 3 vitórias e um empate. O Flamengo caiu 2 posições com a derrota, tem 31 pontos, 16 jogos. Nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Já o Bahia chegou no G4, 30 pontos, 16 jogos, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. São Paulo caiu uma posição, 27 pontos, 16 jogos, vinha de 4 vitórias, teve essa derrota aí em cima do Atlético Mineiro. Olha quem entra no G6, o Cruzeiro, isso mesmo, com um jogo a menos, 26 pontos, 15 jogos, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. O Fortaleza também entra para a briga aqui do G6, 26 pontos, 15 jogos, também um jogo a menos. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e uma derrota. Isso é o trabalho do Vojvoda dando resultado. Atlético Paranaense caiu 2 posições, 25 pontos, 16 jogos. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. O Bragantino ali manteve na nona colocação, 22 pontos, um jogo a menos. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O Atlético Mineiro subiu 2 posições, 21 pontos, um jogo a menos. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Já o Vasco deu uma subida aqui muito grande com essa vitória em cima do Corinthians. 20 pontos,
16 jogos, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, uma derrota e apenas um empate. O Internacional caiu 2 posições com essa derrota. Não, ele não jogou na última rodada, ele vai jogar agora com o Red Bull Bragantino. Primeiro está tendo esses jogos da Copa do Brasil, o Inter e o Juventude. Então ele tem 3 jogos a menos com 19 pontos. Nos últimos jogos, uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. O Juventude também não jogou nessa rodada, tem 19 pontos, 14 jogos, 2 jogos a menos. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. O Criciúma, 17 pontos, 2 jogos a menos. Nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. O Vitória, que tem 15 pontos, 16 jogos. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. O Cuiabá, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, 14 pontos, 1 jogo a menos. Nos últimos 5 jogos, 4 empates e uma derrota. Empata muito. O primeiro da zona de rebaixamento, o Corinthians, 12 pontos, 16 jogos. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, uma vitória e um empate. O Grêmio, aqui o décimo, com 18º com 11 pontos, 14 jogos. Nos últimos 2 jogos a menos, lembrando. Nos últimos 5 jogos aí, 2 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória. O Atlético Goianiense aí, que é o 19º, 11 pontos, 16 jogos, 2 empates e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Olha o estado do Fluminense. Tem 16 jogos, apenas 8 pontos. É o lanterna. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. Gente. Deixa aí nos comentários aí quem está mais destoando aí nas colocações. É o Botafogo liderando ou o Fluminense sendo o lanterna? Deixa aí nos comentários aí e não esqueça de seguir o canal, ativa o sininho e bora para cima e fica com Deus. Fui!